Olá! Enquanto assistíamos a essas belas imagens da Amazônia, uma área equivalente a 2 campos de futebol foi desmatada. Isso acontece a cada minuto na floresta e não é brincadeira. O OAB Entrevista de hoje marca uma data que pode passar despercebida para alguns, mas extremamente importante na sociedade de hoje, que precisa se conscientizar. No último dia 5 de setembro foi comemorado o Dia da Amazônia. É preciso falar sobre preservação. Depois de 3 anos de queda, o desmatamento voltou a subir na Amazônia no último ano, especialmente nos últimos meses. As áreas com alerta de desmatamento na Amazônia Legal tiveram um aumento de 278% em julho, em comparação ao mesmo período de 2018. Os dados são do Instituto de Pesquisas Espaciais e são alarmantes. Afinal, a Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais remanescentes no planeta e compreende a maior biodiversidade em uma floresta tropical no mundo. O assunto gerou polêmica aqui no Brasil e também repercutiu internacionalmente, o que levou a Alemanha a suspender um investimento de 155 milhões de reais na Amazônia. A ministra do Meio Ambiente do país europeu questionou se o governo brasileiro ainda persiste na busca pela redução das taxas de desmatamento. No início de agosto, a Comissão Nacional de Direito Ambiental publicou uma nota em que manifestou preocupação com a política ambiental adotada pelo Poder Executivo Federal. A nota trouxe várias medidas do governo que geram preocupação, como a liberação de novos agrotóxicos, a redução das cadeiras do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a diminuição das ações de fiscalização ambiental, entre outras. E quem começa participando conosco aqui neste OAB Entrevista é Marina Gadelha, ela que é presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental. Muito obrigada por sua participação mais uma vez no OAB Entrevista. Obrigada a você, Natália. É um prazer estar conversando com vocês no OAB Entrevista de novo. Doutora Marina, eu comecei o programa falando um pouquinho sobre os índices de desmatamento. Nos últimos 3 anos, houve queda, mas este ano de 2019, os primeiros meses aí impulsionaram um aumento no desmatamento. A gente pode falar que foi por causa da mudança que aconteceu política ou não? Veja, a gente não pode dizer que foi mudança de legislação. Nós ainda não tivemos mudanças muito drásticas na legislação ambiental neste ano de 2019, mas nós tivemos uma mudança de política ambiental. Então, muito provavelmente, esse aumento, esse incremento do desmatamento da Amazônia se deve à retração da fiscalização ambiental e uma política ambiental mais desenvolvimentista e menos protecionista. E o que diz hoje a lei sobre o desmatamento? A gente tem que perceber que não necessariamente desmatar é um crime ou uma infração ambiental. Algumas áreas podem ser, sim, desmatadas, outras áreas não. Não é possível desmatar em APPs, por exemplo, mas nós podemos desmatar em outras áreas, desde que se peça uma autorização de supressão de vegetação e que essa autorização seja concedida por um órgão ambiental. Também depende da área, enfim, depende de uma série de fatores. Mas se o desmatamento ocorrer de forma indevida, sem autorização ou numa área proibida, é possível ensejar multas ambientais, é possível ensejar uma reparação civil, ou seja, o dever de reparar ou de indenizar, e até mesmo a criminalização daquela conduta. E hoje no combate ao desmatamento, a senhora
acredita que faltam? Políticas públicas ou falta uma legislação? Olha, eu acho que a nossa legislação com relação ao desmatamento ela é boa. Nós temos a responsabilização administrativa, a responsabilização civil, até mesmo a responsabilização criminal. Mas para que essa responsabilidade possa efetivamente incidir, que a gente tenha algum tipo de retorno efetivo, é preciso fiscalização. Então, é preciso também que os órgãos ambientais tenham condição de fornecer essas licenças no tempo e no modo correto. Muitas vezes o empresário até pretende pedir a licença, mas acaba cedendo à pressão do tempo. O órgão ambiental não é ágil o suficiente e o empresário, ou enfim, quem quer que seja, entende que vale a pena correr o risco e desmatar inadvertidamente. Mas, de fato, o que nós precisamos é de aparelhamento, de estrutura desses órgãos ambientais para que exista também uma fiscalização muito severa, porque a maior parte desse desmatamento irregular ele é feito intencionalmente mesmo, infelizmente. E quando a gente fala de preservação ambiental de uma forma completa, também há falta de políticas públicas? No caso específico do Brasil, em sua maior parte, eu acredito que sim. São decisões, é uma política ambiental que pode ser mais ou menos rigorosa a depender de quem esteja naquele momento tomando as decisões. Então, é possível afrouxar ou ser mais duro, mais rigoroso com relação à fiscalização, com relação à aplicação e à cobrança das multas, porque também não adianta só aplicar a multa se você não tiver um instrumento para receber essa multa que foi aplicada. E também outros tipos de penalidades e, sobretudo, a reparação. Uma vez que ocorreu o desmatamento, que esse desmatamento é irregular, é muito importante encontrar formas, encontrar mecanismos que permita que a área seja novamente recuperada. E a lei já prevê isso, então é muito mais uma questão de decisão e uma questão de ação, de atitude. Mas então, quando a gente fala um pouquinho de falta de legislação, podemos falar da falta de uma lei geral de licenciamento ambiental. No Brasil, nós temos algumas normas referentes ao licenciamento ambiental nos municípios e nos estados, mas nós não temos uma lei federal sobre licenciamento ambiental. O que nós temos? Temos uma resolução do CONAMA, que data de 1997. Então, de fato, acredito que nós precisamos de uma lei geral do licenciamento ambiental, sim, porque no momento nós temos apenas leis esparsas, o que acaba trazendo um pouco de confusão, tanto para o empreendedor, quanto até mesmo para o órgão ambiental. E hoje a senhora com a comissão trabalha numa busca por uma lei geral de licenciamento ambiental completa. Nós temos um projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental tramitando em regime de urgência na Câmara dos Deputados. Esse projeto, ele tem um número de 2004, ou seja, a gente pode até imaginar que ele está tramitando há 15 anos, mas o texto não é o mesmo. Ao longo desses 15 anos, o texto foi muito modificado e o regime de urgência que foi aplicado recentemente acabou acelerando de uma maneira que nós não entendemos ser a melhor forma. Por quê? Porque o texto não foi trabalhado, não foi discutido, não foi debatido como deveria ser. E mesmo os debates, as audiências públicas que aconteceram muito recentemente dentro da Câmara dos Deputados, não foram absorvidos pelo texto. Então, as pessoas se ressentiram de uma efetividade desse diálogo. O diálogo, além de ter sido insuficiente, ele não foi eficaz, uma vez que ele não foi absorvido pelo texto do projeto da Lei Geral do Licenciamento. Nós podemos falar, então, que a pauta ambiental deve ser tratada com urgência pelo Congresso Nacional? Olha, a pauta ambiental deve ser tratada com urgência, mas não uma urgência que prejudique esta pauta ambiental. A gente precisa dar celeridade ao projeto da Lei Geral do Licenciamento, sim. Mas, mais do que isso, precisa ser uma lei que seja equilibrada, que ela tanto permita o desenvolvimento econômico, quanto permita a preservação do meio ambiente. É aquele conhecido desenvolvimento sustentável,
que significa dizer que a gente tem um desenvolvimento econômico, mas que ele garanta a existência das gerações futuras, que a gente não acabe aqui, mas que a gente garanta, que a gente viabilize que as próximas gerações ainda estejam aqui entre nós. E só para a gente explicar para quem está assistindo a gente, entender um pouquinho sobre a necessidade desta lei geral de licenciamento ambiental. Hoje, na Amazônia, a falta dessa legislação prejudica de alguma forma? Prejudica porque nós temos uma insegurança jurídica com relação ao licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental, ele é de extrema importância, porque afeta rigorosamente a todos. Em alguns estados, em alguns municípios, existe licenciamento ambiental para, por exemplo, uma padaria, um pet shop. E também é exigido licenciamento ambiental para grandes empreendimentos como portos, rodovias, aeroportos, indústrias. E essa lei geral, ela tenta tratar, como o próprio nome diz, de uma maneira geral, não descendo a minúcias, mas que dê condições de todos compreenderem do que se trata o licenciamento, a importância desse licenciamento e, sobretudo, as regras desse licenciamento. Então, doutora Marina, gostaria de te agradecer mais uma vez por participar conosco neste OAB Entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer enorme falar com vocês mais uma vez aqui no OAB Entrevista. E você que está em casa, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. A Amazônia pode ser chamada de o berço da vida. A Bacia Amazônica é o maior reservatório de água doce do planeta. A floresta conta com uma das áreas mais ricas em diversidade animal e vegetal de todo o mundo. Sem contar que ainda serve de casa para a primeira população brasileira, o povo indígena. Dos territórios reconhecidos como o da população indígena brasileira, quase todas estas terras encontram-se na Amazônia, um percentual de 98,5%. Mas hoje, grande parte dessa população mora fora da floresta, numa luta constante para manter a língua e os costumes dos ancestrais. Uma batalha que não deveria ser travada, por ser garantida pela Constituição Federal, é a pelas terras, por moradia. A população indígena sofre dia após dia com invasões por madeireiras ilegais, garimpeiros. Em julho deste ano, um cacique da tribo Wayampi foi assassinado no Amapá. A morte ainda é investigada pelo Ministério Público Federal. Mas informações preliminares da Polícia Militar apontam que o homem, de 62 anos, foi assassinado na área da tribo que foi invadida por garimpeiros. Os membros da tribo atribuem a ação aos invasores. A Ordem dos Advogados do Brasil acompanha casos como esse com preocupação. E como falar em floresta amazônica também é falar sobre os povos indígenas. Quem participa conosco a partir deste momento aqui no OAB Entrevista é o Dr. Paulo, ele que é presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. Muito obrigada por participar conosco. Satisfação. Dr. Paulo, está na Constituição, dentre os direitos sociais, o direito à moradia. A gente pode falar que este direito é garantido aos povos indígenas? Realmente, aos povos indígenas é assegurado pela Constituição os direitos, o reconhecimento aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Portanto, é nesse espaço onde a habitação, a convivência e a organização social e cultural desses povos se realiza, se efetiva. Daí a relevância estratégica para a existência desses povos, em que essas terras sejam protegidas, a posse permanente, o usufruto exclusivo das riquezas naturais sejam assegurados a esses povos e, portanto, a demarcação dessas terras e a proteção é tão necessária. Mas a população indígena hoje no Brasil, que reside nas cidades, há uma população muito expressiva da população indígena, digamos, urbana, né? E realmente a essa população os direitos de moradia precisam também ser considerados pelos administradores municipais. E, doutor Paulo, hoje como que está a situação de demarcação de terras indígenas? Fica a cargo de quem? Então, essa é uma pergunta muito importante, porque a Constituição mesmo é que fixa, no artigo 231, a responsabilidade da União, portanto do governo federal, em demarcar
e fazer com que essas terras sejam protegidas. Não só os direitos originários à posse permanente dessas terras, mas o usufruto exclusivo, a organização social, são, portanto, matérias de responsabilidade do governo federal. E o governo, tendo essa obrigação, não pode se furtar a ela. E o senhor falou que hoje muitos povos indígenas vivem na cidade, mas 98,5% das terras demarcadas estão dentro da Amazônia. Isso talvez... Qual que é o reflexo? Por que isso acontece? Então, essa é uma circunstância decorrente do processo histórico do Brasil, em que nas regiões sul e sudeste, basicamente, houve uma ocupação, né, mais densa da população não indígena, que foi efetivamente ocupando áreas, né, e reduzindo os espaços territoriais dos povos que lá existiam, né? E essa circunstância na região centro-norte ainda é distinta, né? Portanto, nós percebemos na região norte uma densidade maior da população indígena ainda presente, com seus territórios, tanto que as terras indígenas na Amazônia é um dos locais onde há maior preservação ambiental. Portanto, esse debate que envolve o licenciamento ambiental, das suas obrigatoriedades que ocorram na Amazônia, repercute tanto nos povos indígenas, tendo em vista a relevância da interlocução, efetivamente, que existe entre as terras indígenas e o meio ambiente. E os povos indígenas hoje, eles precisam lutar para garantir suas terras, porque acontece, às vezes, a invasão nas terras deles? Isso infelizmente, isso é um problema constante, histórico no país. E hoje os povos indígenas eles se manifestam de uma forma muito ativa e organizada. Esse processo de mobilização, de atenção e de debate para que essas questões de invasão, ou seja, os direitos indígenas sejam respeitados, isso é uma constante, né? E essa, inclusive, é a razão fundamental de que o presidente Felipe Santa Cruz tenha constituído essa comissão e me honrado com a designação para presidi-la. E a gente sabe que os povos indígenas sofrem com essas invasões de terras, porque a gente teve até o caso recente da tribo Ayampi. Então, esse é um outro fato, né? A notícia nos chegou, né, ao país todo com tonalidades muito graves e preocupantes, né? O que a Ordem dos Advogados faz, como a todos é necessário fazer, é esperar e cobrar e ter a confiança de que os órgãos da administração pública, especialmente a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, apurem esses fatos, né? E, naturalmente, a administração pública federal tem a grave responsabilidade, né, de proteger esses bens para que essas populações, como de resto a população brasileira, também viva com tranquilidade. E hoje o presidente da República quer legalizar o garimpo no Brasil. De alguma forma isso pode prejudicar os povos indígenas? Então, essa temática da exploração mineral em terras indígenas é muito complexa e grave. A rigor, no país, não existe experiência acumulada com isso. A Constituição Federal assegura a possibilidade da exploração mineral em terras indígenas, mas fica graves e complexas condições. A primeira é de que hajam condições específicas previstas em lei para que essa atividade se desenvolva. Essas condições específicas não existem, porque não há lei em que preveja essas atividades. Além disso, é necessário que a exploração mineral tenha que ser aprovada pelo Congresso Nacional, ouvidas as comunidades indígenas, a quem lhes é assegurado participação nos resultados da lavra. Portanto, é uma matéria que exige o pronunciamento do Congresso Nacional, né? Existem proposições legislativas que tramitam há muitos anos, né? E, naturalmente, tanto o movimento indígena, as entidades indigenistas, a Ordem dos Advogados, como, afinal de contas, o Parlamento deverá, em algum momento, se debruçar com a responsabilidade que esse tema requer. E hoje, como que a Comissão e também o Conselho Federal da Ordem trabalham juntos para manter esses direitos dos povos indígenas e, consequentemente, manter o direito de terras? Eu acho que o papel que a Comissão Especial
de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas tem, e esse é um indicativo que o Conselho Federal nos impõe, é manter a atenção sobre o tema e contribuir efetivamente com o debate e a discussão dessas questões complexas, graves e que revela, na realidade, como os povos indígenas são, uma riqueza étnica, cultural, né, que é um patrimônio que o país deve ter a honra de assegurar a permanência e a sua efetiva grandeza. Né? E na opinião do senhor, então, a gente ainda precisa avançar, o país precisa avançar neste tema? Não há dúvida. Eu acho que o país precisa conhecer mais a realidade da diversidade étnica e cultural dos povos indígenas, porque na realidade nós temos muito a aprender com os povos indígenas sobre a forma de como adequadamente explorar e utilizar as suas terras e as suas riquezas naturais. Então, doutor Paulo, gostaria de mais uma vez te agradecer por participar conosco aqui no OAB Entrevista. Eu que agradeço. A floresta amazônica está presente em 9 estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Não poderíamos deixar de conversar sobre a atuação das seccionais na preservação desta floresta e também na manutenção dos direitos dos povos indígenas. Para falar sobre isso, quem participa conosco a partir de agora é Marco Aurélio Choi, ele que é presidente da OAB Amazonas. Muito obrigada por participar conosco, doutor. Muito obrigado pela oportunidade de dizer que a questão da Amazônia, a questão do meio ambiente está no mapa da OAB Nacional. Doutor Choi, o senhor que é do estado não poderia deixar de perguntar. O Amazonas é coberto aí todo pela floresta e 98% de área preservada. Como que é a situação da preservação por lá? Nós temos um modelo econômico de desenvolvimento, que é a Zona Franca de Manaus, que concentrou muito a economia do estado na nossa capital, fazendo com que o interior do estado automaticamente pudesse não sofrer os impactos da exploração econômica. Então, hoje o estado do Amazonas, diferente de muitos estados da região norte, possui em torno de 98% de sua cobertura vegetal preservada, e que também é uma preocupação do sistema OAB. Essa é até minha pergunta. Como hoje você, presidente da Seccional Amazonas, se preocupa com a preservação ambiental? A ordem vigilante, né, costumo dizer que a OAB é a casa das boas causas da sociedade amazonense, da sociedade brasileira, e a OAB ingressa muitas das vezes com ações civis públicas na defesa dos interesses do meio ambiente no estado do Amazonas e para a defesa dos interesses também dos povos indígenas. Nós temos uma comissão de meio ambiente, comissão de indígenas, feito por advogados de diversas etnias indígenas, então assim, representando efetivamente essa população tradicional, fazendo com que tenha o espaço e voz ativa dentro do sistema OAB. E a advocacia do seu estado, especialmente aquela que defende a floresta, o meio ambiente e também as questões indígenas, é uma advocacia sempre abraçada. Exatamente, e chegamos agora nesse mês de setembro ao número histórico de 15 mil inscritos nos quadros da OAB do Amazonas, que é um motivo de muito orgulho, até porque temos ali 15 mil defensores da sociedade brasileira, da cidadania, do meio ambiente, das questões dos povos indígenas e também do desenvolvimento da nossa região. E será que poderíamos falar que toda ação que é tomada na seccional do Amazonas está sempre de olho na preservação? Exatamente, desde as ações administrativas da ordem, e a ordem é um espelho importante da sociedade, é voz da sociedade, e ela tem que ter essa preocupação de, ao ser voz ativa, também dar os exemplos importantes para essa sociedade, para o poder público, que é cobrado pela OAB. Então, também deve fazer o dever de casa com relação à sua gestão, à sua administração e à sua preocupação com o meio ambiente. E hoje o senhor destaca alguma ação da seccional amazonense no tema? Na realidade, eu quero destacar aqui e fazer esse convite nacionalmente, o destaque que a OAB do Amazonas se inscreveu e o Conselho Federal, a nossa OAB Nacional, decidiu que a Conferência Internacional do Meio Ambiente da OAB, que é um dos 5 grandes eventos nacionais do triênio da OAB Nacional, vai ser realizado na Amazônia, mais precisamente na cidade de Manaus, em 2021. Então, o Brasil inteiro, o mundo inteiro vai estar de olho nesse grande evento, e acredito que com ampla cobertura nacional e internacional, esse grande evento do meio ambiente, do direito ambiental, patrocinado pela OAB Nacional, acontecendo em Manaus, no Amazonas, no ano de 2021. E na opinião do senhor hoje, como presidente da OAB Amazonas, a gente viu que em mais 8 estados também há floresta, há preservação. Vocês, como presidentes das seccionais, se unem para ações de preservação, ações do meio ambiente?
estamos chegando agora no próximo 5 de setembro, do Dia da Amazônia. Então, o tema é muito importante, muito próximo a nós, e não é um assunto apenas da Amazônia, dos estados que integram a Amazônia, é uma preocupação para o Estado brasileiro, até porque é um ativo ambiental importante para o Estado brasileiro, uma riqueza que merece ser protegida, e a OAB, como guardiã da Constituição, do Estado de Direito, também tem essa preocupação. Repito, não apenas do interesse dos estados da região norte, da região amazônica, mas também para o patrimônio do meio ambiente do Brasil e do mundo. E a advocacia, então, amazonense, até toda a advocacia brasileira, pode contar com o apoio da OAB Amazonas quando se fala de preservação ambiental e também direito dos povos indígenas. Quero sempre dizer e destacar esse papel histórico da Ordem na defesa das grandes causas do Estado brasileiro. Então, é tema da OAB Nacional, é tema da OAB Amazonas, é tema das OABs dos estados que compõem a Amazônia brasileira, a defesa do meio ambiente, das populações tradicionais e também do desenvolvimento da região. Então, doutor Choi, queria te agradecer por participar conosco neste OAB Entrevista. Obrigado especialmente ao OAB Nacional por dar voz e visibilidade para a nossa Amazônia, para a floresta, que é um patrimônio, repito, não apenas dos estados da região norte, mas um patrimônio do Estado brasileiro. Obrigada mais uma vez. E obrigada a você também que conferiu este OAB Entrevista. Quer rever este ou outros programas que já fizemos especialmente para você? É no nosso canal no YouTube. Você também deve seguir a gente nas redes sociais. Lá, tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real. E para sugerir uma pauta no próximo programa, é pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999194731. Fico esperando a sua mensagem. Tchau, tchau e até o próximo programa.